Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui então outra vez, gravando um videozinho para vocês. Queria muito agradecer a resposta que vocês estão dando, os comentários, enfim, as inscrições, as visualizações. Continue se inscrevendo no canal, continue acompanhando a gente vai tentar sempre postar vídeos novos aos domingos e às quartas. Às vezes não dá para fazer isso, mas a nossa meta é fazer isso sempre, tá sempre trazendo novidades para vocês. Tudo bem? Se tiverem alguma coisa que queiram sugerir para a gente, só colocar nos comentários. A gente tem todo o prazer em trazer os assuntos que sejam dúvidas, enfim, que atrapalhem de alguma maneira a relação que vocês têm com a língua portuguesa, que é nossa. Então, falando sobre as dificuldades que as pessoas às vezes têm em situações de comunicação muito frequentes, eu trouxe hoje para a gente pensar um pouquinho um comentário, uma frase que foi dita por uma atriz global durante um programa de entrevista na Rede Globo. E a atriz, falando sobre a preocupação que se tem com fama, com sucesso, disse o seguinte: se você se preocupar a fundo com o seu trabalho, estudar e querer de verdade, a fama será consequência. Bom, o conteúdo do que ela disse pode até ser realmente bastante interessante e ter bastante qualidade. Acontece que, em relação à forma, a atriz cometeu um deslize bastante comum. E eu vou explicar para vocês, inclusive, o porquê desse erro. Bom, qual foi o erro dela? Muitos de vocês já devem ter percebido. Se você se preocupar a fundo com o seu trabalho, estudar e quiser de verdade, a fama será consequência. Bom, aqui a forma correta é a forma quiser e não a forma querer. Bom, mas por que acontece esse erro? A atriz usou uma sequência de verbos. Vocês vão perceber aqui comigo. Se você se preocupar, estudar, e ela colocou querer, que deveria ser o quiser. Por que aqui é preocupar, aqui é estudar e aqui não é querer? Simplesmente porque as formas preocupar e estudar não estão, apesar de parecer, não estão flexionadas, não estão na forma nominal infinitiva. Essas formas verbais, elas estão conjugadas no futuro do subjuntivo e não no infinitivo, como parece. Mas por que parece? Porque a gente aprende desde sempre que quando o verbo acaba em AR, ER, IR, e no caso do por e dos seus derivados em OR, esse verbo está no infinitivo. Então você rapidamente olha para essa sentença, vê que esses verbos estão terminando em AR e pensa imediatamente que eles estão na forma nominal infinitivo. Mas não estão. Por que não? Porque com os verbos regulares acontece uma identidade entre a forma infinitiva e o futuro do subjuntivo, sobretudo na primeira pessoa e na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Então eu digo assim, preocupar é a forma infinitiva do verbo? Mas quando eu conjugo no futuro do subjuntivo, eu digo quando eu preocupar, quando tu preocupares, quando ele ou você, que é um pronome também de terceira pessoa, preocupar. Ficou igual preocupar, flexionado no futuro do subjuntivo e na sua forma infinitiva. O mesmo acontece com estudar, que também é um verbo regular. Então eu vou pensar, estudar é a forma infinitiva do verbo? Mas quando eu conjugo lá no futuro do subjuntivo, o que eu tenho? Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele ou você estudar. Ora, quando você estudar, ficou
ficou igual ao infinitivo, certo? Mas não é o infinitivo. Aqui eu tenho o futuro do subjuntivo. O verbo querer não segue essa regularidade. O verbo querer é querer na sua forma infinitiva. Mas quando eu coloco no futuro do subjuntivo, não é querer. É quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele ou quando você quiser. Ficou diferente, certo? Então, gente, o que acontece? Como é que você, numa situação comunicativa, vai se controlar e se policiar para não incorrer nesse mesmo erro? Você vai perceber que você está flexionando as outras formas. Se você se preocupar, se você estudar, se você quiser. É o caminho. Agora, numa situação de prova, algumas bancas cobram com frequência do candidato que ele assinale a alternativa, por exemplo, em que a forma verbal não se encontra no infinitivo e colocam lá verbos com as terminações AR, ER, IR, OR, e o candidato acha que todos aqueles verbos estão no infinitivo, uma vez que eles têm as terminações de infinitivo. Só que dentre aquelas alternativas, o que se esconde? Se escondem situações, construções em que o verbo está flexionado no futuro do subjuntivo. E a gente precisa ter cuidado com isso, sobretudo na conjugação das formas irregulares. Bom, como é então, Patrícia, que eu fico sabendo se um verbo, olhei para ele aí e eu quero saber se ele está no infinitivo ou se ele está no futuro do subjuntivo? Esse preocupar e esse estudar são formas iguais no infinitivo e no futuro do subjuntivo. Você que já assistiu a alguns vídeos meus no canal, já deve ter visto que eu acho que o verbo fazer é o amigo da gente. E aqui, novamente, ele se faz um grande amigo. Por quê? Porque o verbo fazer, assim como o verbo querer, que é um verbo que não segue essa regularidade. Qual é a forma infinitiva do verbo fazer? Fazer. Como esse verbo fica no futuro do subjuntivo? Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer. Fica diferente, ó. O fazer é o infinitivo, o fizer é o futuro do subjuntivo. E a atriz diria: se você fazer ou se você fizer? Fizer, né? Então, a gente colocaria aqui a forma infinitiva do verbo fazer? Não, o futuro do subjuntivo. Se quem entrou nesse lugar foi um verbo no futuro do subjuntivo, é sinal de que esse verbo aqui também está no futuro do subjuntivo. Se você fizer ou se você fazer no lugar de estudar. Então, se você se preocupar a fundo com o seu trabalho e fazer, não, e fizer. De novo, eu tenho aqui um verbo no futuro do subjuntivo. E esse aqui eu nem preciso trocar. Por que eu não preciso trocar? Porque nele não há identidade entre a forma infinitiva e a forma do futuro subjuntivo. Ele mesmo já é diferente, assim como o verbo fazer é diferente, certo? Então, se você tiver dúvida, o ideal é você fazer a substituição entre o fazer, que vai te indicar que você tem um verbo na forma infinitiva, e o fizer, que vai indicar que você tem um verbo na forma do futuro do subjuntivo. Tudo bem? Bom, isso aqui é muito importante, principalmente porque existe um verbo que o pessoal erra bastante, sabe? Que é o verbo ver. E também os derivados desse verbo. Bom, gente, ver é um verbo irregular, como o querer, como o fazer. Isso significa que quando esse verbo está na sua forma do futuro do subjuntivo, ele não fica igual ao verbo no infinitivo, certo?
Então, eu vou dizer assim, ó. Quando você blá blá blá, o vídeo aprenderá os verbos. Ora, muita gente diz quando você ver os vídeos, o vídeo aprenderá os verbos. Será que está certo? Não está certo. Por quê? Porque esse verbo aqui está flexionado no futuro do subjuntivo. Querem ver só? Se você colocasse aqui o verbo fazer, ia ficar fazendo ou ia ficar fizer? Certamente ia ficar fizer. Quando você fazer o vídeo? Não, quando você fizer. É sinal de que esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo, uma vez que o fizer é futuro do subjuntivo. Esse verbo no futuro do subjuntivo não é ver. Esse verbo no futuro do subjuntivo é vir. Quando você vir o vídeo, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando você vir o vídeo também, certo? Então, tem dúvida com o verbo ver? Não está sabendo, será que agora é ver ou será que agora é vir? Troca pelo nosso amigo fazer. Encontrou fazer? Vai encontrar ver. Encontrou fizer? Vai encontrar vir. Vamos testar só para vocês aprenderem. Ele deve ver ou vir o vídeo? Bom, ele deve fazer ou ele deve fizer? Ele deve fazer. Fazer é infinitivo, ver é infinitivo. Ele deve ver o vídeo, certo? Agora, se hoje eu ver o vídeo, eu ficarei feliz, ou se hoje eu vir o vídeo, eu ficarei feliz? Bom, se hoje eu fazer ou se hoje eu fizer? Se hoje eu fizer. Fizer é futuro do subjuntivo. Vir também é futuro do subjuntivo. Então, se hoje eu vir o vídeo, certo? Então, se eu dissesse assim, né? Se a atriz desse o conceito, se você se ver profundamente, vai alcançar o sucesso, ou se você se vir profundamente, você vai alcançar o sucesso? Bom, se você fazer ou se você fizer? Se você fizer, então, futuro do subjuntivo. Se você se vir profundamente, vai alcançar o sucesso. Entenderam?